Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos estar fazendo a questão número 101 do caderno amarelo do ano de 2020. É uma questãozinha que vai envolver termodinâmica, né? Termologia, na verdade, não é nem termodinâmica em si, apesar de ter potência ali também, então termodinâmica e termologia. Enfim, então vamos lá. Olha a questão aí. A questão diz o seguinte: mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário, na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada constante, praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ por quilo Kelvin e a densidade de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Bom, essa questão é uma questão bem interessante porque ela vai tratar aqui algumas questões de termologia e de termodinâmica que são necessárias para um estudante que está fazendo o Enem, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é como que a gente usa o calor. O que é o calor? Eu já falei isso várias vezes, mas é sempre bom repetir. Calor é energia térmica. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é calcular quem é o calor, né? E aí a gente vai fazer o uso justamente do calor a partir do calor específico. Vai ser dado pela seguinte fórmula: o calor vai ser dado pelo produto entre a massa daquela substância, daquele objeto que você está aquecendo, vezes o calor específico daquela substância ou objeto, vezes a variação de temperatura. Esse ΔT aqui é justamente a variação de temperatura. Tá, ótimo, sensei. Mas como assim? O que isso aqui vai me dar? Basicamente é o seguinte: como ele está querendo saber a redução de temperatura, isso quer dizer que ele está querendo saber justamente quem é essa variação, tá? Se você está falando aqui, se ele está querendo saber a redução de uma determinada temperatura, ou ele está querendo saber quanto a temperatura aumentou, basicamente o que você está querendo, que ele está perguntando é qual é a variação de temperatura do sistema. Então, no final das contas, o que vai importar aqui para o problema é determinar quem é essa variação de temperatura. Então você pode reescrever essa fórmula da seguinte forma: a variação de temperatura é dado pelo quociente entre o calor do sistema pelo produto entre a massa e o calor específico. Ótimo! Então, basicamente é só fazer uma substituição, certo? Mais ou menos. Acontece o seguinte: se você olha para isso aqui, ΔT você quer descobrir. M é a massa do sistema. Nesse caso, ele está falando aqui de um aquário que tem 50 litros. A gente tem que descobrir quanto é isso em quilos, né? E C é o calor específico, né? No caso aqui é da água, que é de 4 kJ por quilo Kelvin. Ótimo, beleza. Então, teoricamente, a gente tem aqui dois resultados, mas quem é o calor? Como é que a gente determina quem é o calor? Para fazer o uso do calor, nós temos que utilizar justamente a potência. Por que nós temos que fazer uso da potência, sensei? Bom, olha só. Quando você vai esquentar essa água, você vai utilizar justamente um sistema que vai fornecer uma determinada energia por um determinado intervalo de tempo. Porque a potência é isso, é a quantidade de energia
associada em um certo intervalo de tempo. É a quantidade de energia dada por um intervalo de tempo, né? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, 50 watts, significa que são 50 joules por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, aquele sistema está dando 50 joules de energia. E aí, lembrando, voltando aqui para o que eu tinha falado antes, nesse caso aqui, o que é a energia? É o nosso calor. Então, justamente, o que nós vamos ter aqui é exatamente isso, que a potência do sistema vai ser dada pela quantidade de calor dada por ele pelo intervalo de tempo. E aí aqui tá a grande sacada. Pô, Sensei, mas eu não sei quanto tempo foi ligado esse sistema. Não precisa. Porque nesse caso aqui, a quantidade de tempo que o sistema ficou ligado, ou a quantidade de tempo que ele ficou desligado, tá? A potência vai ser a mesma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você deixa esse sistema ligado por 1 hora, a quantidade de calor fornecida vai ser exatamente a mesma se você deixar ele desligado. Ou seja, vai ser a quantidade de calor perdida. Ou seja, a quantidade de calor perdido em 1 hora é a mesma quantidade de calor admitida em 1 hora, né? Então, não tem diferença você deixar ele ligado ou desligado aqui, porque a quantidade de calor associada vai ser a mesma. A única diferença é que uma você perde para o ambiente e a outra você ganha essa quantidade de calor. Então, nesse caso aqui, a gente pode considerar que o tempo é de 1 hora. Só que temos uma questão aqui. Como estamos falando de watts, significa que estamos falando do Sistema Internacional de Medidas. Isso quer dizer que o calor vai ter que estar, a energia, né, o calor vai ter que estar em joule e o tempo vai ter que estar em segundo. Então, 1 hora tem que ser convertida em segundos. 1 hora em segundo é 3.600 segundos. Então basta você substituir aqui na fórmula, né? Se a gente passa esse tempo para o outro lado, né, que a gente vai ter aqui o calor é dado pelo produto da potência pelo intervalo de tempo. Então, calor é igual a potência, nesse caso, 50 watts, vezes o tempo, 3.600. Então, o calor é 50 vezes 3.600, que dá 180.000 joules. Ótimo. Então dá pra gente jogar tudo aqui na fórmula, né, Sensei? Mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, a gente tem mais umas coisinhas pra fazer antes da gente jogar ali na fórmula, tá? Primeiro de tudo, vamos analisar quem é o calor específico. Olha só, ele tá falando aqui que o calor específico da água é 4 kJ por quilo Kelvin. Esse fato dele estar trabalhando com kilojoules aqui, isso muda muita coisa, porque kilojoule significa que eu estou pegando esse resultado e multiplicando por 1000, tá? 4 kilojoules é a mesma coisa que 4.000 joules, tá? Então, de duas uma, ou eu trabalho com 4.000 para o calor específico, aí seria 4.000 joules por quilo Kelvin, ou então eu transformo esse calor daqui de 180.000 joules para quilojoules. Nesse caso é o que nós vamos fazer, né? A gente vai transformar 180.000 em quilojoules. Isso aqui vai dar exatamente 180 quilojoules, né? Que você vai comer aqui essas 3 casas aqui, né? Que representam 1000. E aí você vai ficar com 180 quilojoules. Agora sim, nós podemos jogar aqui na fórmula. Então, o que nós teremos? A variação de temperatura é igual ao calor, que é 180 kJ, dividido massa. Quem é a massa do sistema? Bom, ele não dá a massa explicitamente, ele dá a massa implicitamente. Por quê? Porque ele fala que o aquário tem 50 litros. A partir dessa informação, nós conseguimos descobrir qual é a massa do sistema utilizando a densidade, porque a densidade é uma proporção de 1 para 1 na água, né? 1 kg de água equivale a 1 litro de água, e 1 litro de água equivale a 1 kg de água.
né? Então, se você tem 50 litros d'água, é a mesma coisa aqui, 50 quilogramas de água. Então, basta a gente substituir aqui. Então, você vai ter 50 vezes 4. Agora, um algebrismo básico, né? Se eliminar aqui. Então, nós encontramos o valor de 0,9 Kelvin. Atenção, Kelvin, tá? Não é grau Kelvin, porque Kelvin não é uma unidade em que você tem grau ali, tá? Não é que nem Fahrenheit, Celsius e tal. Kelvin é a escala absoluta. Então, você tem 0,9 Kelvin. Aí, você olha para essa questão e você percebe, calma aí, 0,9 Kelvin? Mas as alternativas estão em graus Celsius. E aí, o que eu faço? Bom, agora é uma conversão, né? Só que a conversão de Kelvin para Celsius é uma coisa bem tranquila, porque basicamente, por se tratar da escala absoluta, qualquer variação de temperatura ali de Kelvin para Celsius vai ser exatamente a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, 0,9 Kelvin é a mesma coisa que 0,9 graus Celsius. Você pode até fazer a conversão se você quiser, que vai dar a mesma coisa, tá? Então, fica aí o extra, né? Já que pode servir aí de auxílio, né? É você tentar fazer essa conversão, né? Utilizar a formulinha para fazer a conversão e tudo mais. Você vai encontrar exatamente 0,9 graus Celsius. Resposta certa, letra C de casa. E é isso, essa foi a questão de hoje. Espero que tenha gostado, espero que tenha conseguido resolver a questão, sanar as suas dúvidas, tá? Não se esqueça de compartilhar com os amigos e amigas que vão fazer o Enem esse ano, tá? É muito importante, porque todo mundo precisa estudar, né? Isso é claro para todos. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um lugarzinho especial para que você possa tirar dúvidas sobre essa e outras questões de física. O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto e em pé!